E eu acho que uma coisa que eu gostei muito de trabalhar em Sublime Amor é que ele é uma história que vai retratar um casamento, né? Uma reconquista de um casamento. E pra mim, o trabalho nele significou muito o que é o casamento. Porque se você abrir Sublime Amor, não tem, tipo, parte da Heloísa, parte do Gerson, partes separadas. E eu acredito que o casamento... ela é uma coisa que é bem o que eu falei, você não sabe onde começa o outro, onde termina você, a casa é de vocês, com as regras de vocês, com o trabalho de vocês, com o salário de vocês. A partir do momento que a gente se torna uma só carne, a gente se torna ela em tudo. Então é um só pensamento, e é claro, somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, de famílias diferentes. Então a gente vai chegar e vai ter as nossas batidas de cabeça. O famoso do Luciano Subirá, azeite é fora ou dentro da geladeira? Então assim, vai ter essa situação. Lá de casa é manteiga. A manteiga é fora ou dentro da geladeira? Pra mim é dentro. Em casa é biscoito. Quando a gente casou, eu falei, Elô, biscoito você guarda na geladeira. Biscoito? Biscoito. Ah, não, você também? Mas que tipo de biscoito? Biscoito caseiro? Biscoito, assim? Biscoito de tipo rosquinha ou de maisena. Na geladeira? Na geladeira, porque ele fica mais crocante, ele fica mais durinho ali. Isso daí eu não sabia. A Heloísa, né, isso aqui é no armário. A Heloísa começa a dar a argumentação dela. Mas quando você tá no mercado, você pega ele na parte da geladeira ou você pega na prateleira? Essas argumentações. Pega na prateleira. Mas o que eu posso fazer se estoquista guardou errado? Então, assim, Sublime Amor foi isso pra gente, sabe? A gente não em si, nossa, não, você escreveu errado, foi ruim, isso foi aquilo. Ou era mais uma coisa do tipo, mas será que... E se ele passasse por essa experiência? E se a gente tentasse escrever dessa forma? E essa frase, o que você acha? É um alinhamento de pensamento, sabe? E eu acho que isso representou muito o que significa casamento. Aí a gente levou ele pra FEFIC 2024. E me fala assim, como que é a experiência das pessoas que leem, se elas percebem essa questão de um casal escrevendo, assim, como é que foi a recepção, assim, os comentários das pessoas, por ser um casal que escreveu e não só você, porque você já tinha uma galera que lia você, só que agora estavam conhecendo a Elo Gerson, que não era mais a Elo, já era uma outra pegada de escrita, que não era só Cara, você. sensacional sua pergunta. Eu comecei a sentir isso bem aqui nesse retiro, inclusive, né, algumas pessoas vieram nos abordar, conversar. E uma das coisas que a galera mais comentou que, nossa, encheu meu coração de alegria porque era o que a gente queria passar, é como ele consegue ser um livro maduro, sabe? De relatar relacionamento de uma maneira madura. Eu me inspiro muito na Elo, né? Assim, como mulher, Elo é minha musa. E uma coisa que ela fazia nos livros solo dela é que ela sempre escrevia sobre alguma... Qual que era a palavra, meu amor? Vivência? Não é incômodo. Sobre alguma coisa que a gente sente que a gente pode contribuir pro mundo da fé, né? Legal. Então, vou colocar dessa forma. Então, por exemplo, Trilogia do Fim, aí ela falava muito sobre a gente não tem muito na literatura cristã coisa sobre o fim dos tempos, sobre a gente lembrar sobre a esperança que rege a nossa vida, que nós vamos ser resgatados naquele glorioso dia. A gente não tem muito sobre isso. Aí, camarada Hebe, e Silêncio do Cavaleiro, a gente não tem muita ficção histórica. Né? Esse até era um dos dramas da Elo, que ela falava, poxa, eu tenho medo da minha conversão, isso lá atrás, anos atrás, de talvez ter que largar minha faculdade. Poxa, eu vou conciliar a área do saber histórico, que fala que tanta coisa é real, com o saber evangélico, que diz que Cristo é a verdade. Como eu vou conciliar isso? E a Elo descobriu de maneira brilhante que Cristo é o redentor de toda a história, né? Sim. A Elo falou uma coisa maravilhosa, que, cara, todos os reis, imperadores, né, onde está o nome deles agora? Né, eles são, no máximo, nomes no livro de história, mas o nosso Redentor vive. Então, os livros históricos da Elo, eles nasceram para trazer isso. Então, quando eu fui da ideia sobre meu amor, eu falei, cara, que lacuna que a gente pode preencher com essa história sobre o meu amor. E a gente entendeu que hoje muito do romance, cara, isso não é uma crítica por quem faz, mas é a gente se posicionar como alguém que faz algo um pouco diferente, que a maioria dos livros de romance retratam a história do se apaixonar, né, ou no máximo até o casamento. Cara, a gente, e geralmente se tem como público-alvo a molecada mais jovem, a garotada ali dos seus 12, 13, 14 anos. Pô, mas e a nossa galera? E a turma dos 20? E a turma dos 18, né, que já pode pensar num casamento? A turma dos 25, que muitas vezes já é casada, né? Então, o Sublime Amor, ele nasceu daí. Né? E eu louvo a Deus que a gente tem tido esse retorno do público, né, cara, eu ouvi uma coisa aqui nesse retiro que, nossa, me marcou muito, com certeza vou levar isso pro devocional. Uma moça falou, nossa, o livro de vocês, nem te contei isso, tirou meu medo de casar. Falei, meu Deus, é isso, sabe, pra isso que o Amor nasceu, né,
Fala um pouquinho mais, meu amor. Exatamente. As pessoas, a gente recebe muito essa pergunta de como vocês fizeram? Já que vocês escreveram juntos, não tem parte dele e parte dela. E eu acho que uma grande coisa, quando a gente é um escritor cristão, é o testemunho pelo qual nossas obras foram escritas. Então é muito legal contar para essas pessoas, tipo, é assim que o casamento funciona. A gente bate cabeça às vezes, mas é muito legal ver como no fim somos um. A escrita é nossa. Quem escreveu isso daqui? O casal Gerson e Heloísa. A Uma Só Carne, Gerson e Heloísa. E é muito divertido isso. E Sublime Amor, ele trouxe esses testemunhos pra gente. Essa moça me mandou mensagem, tirou meu medo de casar. A minha mãe falava que isso nunca ia dar certo. E isso era uma coisa que me tocou muito. Ver que vocês são casados e fizeram isso me deu esperança. Não era a Heloísa falando sobre o casamento, o Gerson falando sobre o casamento. Era a Heloísa e o Gerson, que tiravam um momento do dia deles pra sentar e trabalhar juntos, numa ideia pra falar sobre casamento. Eram as duas pessoas que vivem a mesma coisa, por óticas diferentes, escrevendo sobre a beleza que é estar confiado em Cristo para cuidar da nossa família. Então, acho que isso traz pra gente testemunhos muito preciosos e de muitas coisas. Nossa, eu nunca achei que pudesse ser assim. Nossa, um livro maduro. Nossa, eu perdi o meu medo. São, assim, coisas muito tocantes pra gente. Sim. O tanto que é forte um casal realmente cristão, porque de tantas metáforas que a Bíblia poderia usar, que Jesus poderia usar sobre o que é o relacionamento de Cristo e a igreja, se usa o casamento. E na verdade, o casamento vem depois. Deus já tem essa relação que ele quer ter com a gente de união, e o casamento foi criado para ilustrar aquilo. Então, assim, tantas histórias que a gente está contando assim, na literatura sobre relacionamento, enquanto cristãos a gente precisa conseguir fazer algo que mostre o quanto que isso é sublime, o casamento. Isso é sublime. Né? E que a gente às vezes se perde, e eu falei da minha palestra, de nossa cosmovisão está muito contaminada com a cosmovisão do mundo, e a visão que a gente tem de casamento é a ideia do mundo, de uma coisa muito romântica, idealizada, de que alguém vai vir e vai satisfazer os meus anseios, mas que não aponta para Cristo. Então, vocês estarem fazendo isso, e a história que eu estou ouvindo de vocês aqui também, né? Tanto que isso mostra Cristo assim, em vocês. Concordo plenamente com você, só fazer um comentário que é bem isso, o casamento, ou ele é retratado como aquela coisa maravilhosa, incrível, que nunca dá nada errado, vocês, tipo, vão casar a partir de agora felizes pra sempre, ou ele trata o casamento como a pior coisa que você podia fazer. Tipo, nossa, você vai casar. Uma coisa que eu ouvi quando tava casando você vai casar antes de terminar a faculdade, e como você vai terminar? E eu fiquei super assustada, eu falei, calma, não dá pra fazer faculdade casada. Então, assim, as pessoas casadas não fazem faculdade. Exatamente. Eu ganho, de conselho ruim eu ganho. Uma vez chegaram pra mim, falaram assim, Gerson, eu quero te dar um conselho de casamento. Ok, aceito, né? Meu Deus, pra casar, tava noivo. Se esforça, dá uma apertadinha nas contas, tenta fazer uma renda extra e compra 2 apartamentos na planta e tal. Aí eu olhei aquilo e pensei, cara, faz sentido, né? Porque eu compro 2 na planta, né? A parcela, né, não é tão alta. Quando os 2 forem entregues, eu alugo um e ele meio que vai se pagando. Cara, um baita investimento. Só que eu pensei isso comigo, né? Eu olhei pra pessoa e falei, cara, legal, mas é por quê? Eu queria ouvir conformado a pessoa. A pessoa falou, porque quando vocês divorciarem, fica mais fácil a partilha de bens. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, essa é a visão. Essa é a visão. Essa é a visão. E assim, não sei quem falou isso com você, era crente ou não? Não. Mas eu tenho um casal de amigos meus que ouviram de pessoas crentes, porque eles estavam construindo em cima da casa dos pais dele. E aí a menina, tipo, e eles estavam investindo, estavam juntando dinheiro pra fazer, só que estavam construindo em cima da casa dos pais. Aí ela foi aconselhada por pessoas crentes, tipo, olha, toma cuidado com isso, porque se vocês se separarem, você fica sem nada, porque a casa tá em cima da casa dos pais dele. Então, assim, já vá casando, mas pensando já fica, nisso, né? já se proteja, porque você não sabe depois. E o que você falou sobre essa dinâmica de casamento e Cristo é maravilhoso, porque quando Cristo se entregou na cruz por nós, foi sem reserva. Sabe, ele se esvaziou da sua glória. Quando nós cremos em Cristo, né, pressupõe-se que, né, o ideal, que a gente também se esvazie completamente de nós, né, que nós neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. E no casamento não é diferente. Cara, se você vai casar com uma pessoa e você já tá pensando no que você vai fazer quando der errado,
Ou se der errado, cara, dar errado com a Elo nunca nem passou na minha cabeça. Vai dar certo. E o plano A é dar certo, o plano B é dar certo, e o plano Z, parte 2, é dar certo. E se não der certo no A Z, eu crio uma nova letra. Sabe? E é muito, cara, o que você falou é perfeito, sabe, Madison? Porque Hebreus vai dizer que aquilo que é visível vai ser criado daquilo que é invisível. Então não é que o nosso casamento, ele simboliza Deus. É o completo oposto. Deus que se relaciona com nós, falou, eu vou presentear vocês com o casamento pra vocês terem um gostinho do quanto eu amo vocês. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. Sim.